Muito boa noite, sejam bem-vindos já ao Pontos de Vista. Aqui analisamos então os principais acontecimentos da semana com o nosso comentador residente Fernando Lima. Boa noite, Fernando. Vamos então o tema da semana na ótica do nosso comentador Fernando Lima. Escolheu como assunto da semana os novos contratos para a exploração do gás que vem aí já com a perspectiva do Governo da Nação, então novos concursos internacionais para a adjudicação de novas áreas para a exploração então do gás. Exato. Boa noite. Habitualmente e como invariavelmente, e não é só em Moçambique, as notícias habitualmente são feitas de aspectos críticos, de aspectos menos bons, daí a máxima de que não é notícia quando o cão morde a perna do homem, é notícia o homem morder o cão. Neste caso, esta semana, e para, digamos, cortar ou quebrar o círculo de más notícias em relação a Moçambique, tivemos boas notícias na voz da pessoa que dá a cara pelo que se passa no Conselho de Ministros, ou seja, o seu porta-voz. E as notícias são que foram aprovados 4 contratos muito importantes, eu diria quase fundamentais para a exploração do Bloco 4 da bacia do Rovuma. Isto significa o bloco que tem como companhia líder e, portanto, aquele que tem a responsabilidade da exploração, que é a companhia estatal italiana, a Eni. Portanto, o Governo aprovou os contratos não só para a construção da plataforma de exploração do gás, e, portanto, aqui é preciso explicar que nesta primeira fase e neste bloco a exploração não se fará em terra, portanto não haverá a construção de um trem baseado no continente, ou seja, na península da Fungi, mas uma plataforma flutuante, ou seja, um barco e a partir do barco a que se faz a exploração e a transformação do gás em gás liquefeito, produto para depois ser exportado. Houve inicialmente um braço de ferro entre o Governo de Moçambique e a Eni em relação a este aspecto e, portanto, a perspectiva da Eni acabou por triunfar. Esta é a segunda experiência que se faz a esse nível. É um consórcio liderado pela Samsung que vai construir esta plataforma. Depois já um consórcio em que integra a Technip, que vai fornecer serviços para a exploração, a Saipem, que é uma subsidiária da Eni que faz a perfuração, e depois os serviços de logística que são providenciados pela General Electric. Em complemento a estes acordos, e penso que ainda não são públicos, o Governo também assegurou o financiamento da ENH. A ENH é a empresa moçambicana dos hidrocarbonetos, portanto, em termos legais, há uma empresa pública, neste caso a ENH, que participa em todos os blocos de exploração de gás e, como é quase óbvio e evidente, a ENH não tem fundos suficientes para participar nesta exploração, portanto, havia que assegurar à partida o financiamento da própria ENH para participar em pé de igualdade com as outras companhias envolvidas nesta exploração. O modelo talvez não seja o melhor modelo para os interesses de Moçambique, eu diria que é um modelo possível, ou seja, a ENH, por força das circunstâncias e da nossa atual conjuntura, não pôde ir aos mercados financeiros para buscar os dinheiros necessários a esta operação, portanto, o financiamento da ENH será feito através de futuros, através da própria produção de gás no Bloco 4. Outro acordo também muito importante foi o acordo com a BP, que assegurará a comercialização do gás. Este é particularmente importante porque, como nós sabemos, os mercados do gás atualmente estão deprimidos e é muito importante toda a questão da comercialização para depois se assegurar, por exemplo, um acordo que ainda não está estabelecido, está em fase de finalização, que é o acordo com todos os bancos que vão participar
nesta operação. Tanto quanto sei, o acordo com os bancos será alcançado até ao fim deste mês e até setembro deste ano será finalmente anunciado o FID, que é a decisão final de investimento, e a partir daí então começar-se-á ou entrar-se-á formalmente na fase de exploração do Bloco 4. Portanto, são passos muito importantes que nos fazem ver otimismo para já no Bloco 4 da Bacia do Rovuma. Na prática, Fernando, significa que o modelo de financiamento da ENH é por via da cota de royalties que o Estado moçambicano tem direito, ao abrigo da lei, quer da lei dos petróleos, quer da lei do gás. Há uma percentagem, que é 10, 15%, penso que é isso, de royalties, que royalties na prática significa uma percentagem em espécie que o governo se outorga de retirar, portanto, e comercializar, a partir dali fazer receitas. Significa na prática que os grandes operadores, eles entram e investem tudo e nós vamos buscar, portanto, na parte dos royalties. Sim, enquanto os outros investidores têm, por exemplo, a empresa chinesa, penso que tem fundos próprios suficientes para fazer a sua alavancagem direta no projeto. Outros participantes terão que ir à banca, aos mercados, buscar os seus financiamentos. No caso da ENH, como está privado, ou seja, não tem acesso aos mercados financeiros, teve que encontrar esta solução. Haveria outras soluções, nomeadamente abdicar da sua própria participação, ou seja, diminuir a sua participação no projeto, oferecer uma parte daquilo que é definido como o gás doméstico, ou seja, a parte que é consignada por lei a Moçambique para comercialização interna. Tanto quanto sei, a opção escolhida é esta de fazer com que, sobre os futuros, esta parte reverte em termos de formação de capital da própria ENH neste projeto concreto. Plano, qual é a margem de esta indústria extrativa vir a ser, digamos, a boia de salvação, passa a expressão, a este contexto que nós estamos a viver? Há ali ativos, claramente, eu diria, os verdadeiros ativos que o país tem nesta altura, vendáveis aos olhos do mercado, estão claramente na indústria extrativa, que ainda não é porosa, diria assim. Qual é a margem de, já se especulava nos bastidores, a possibilidade do governo, por exemplo, colocar uma parte dos ativos que tem por via da ENE, ao abrigo da lei dos petróleos? O governo, portanto, tem uma cota, como eu disse no início, através da qual entra, independentemente do investimento feito pelas operadoras. Portanto, qual é a margem do governo colocar esses ativos no mercado e conseguir, a partir disso, uma base sustentável de financiamento para dar a volta à situação que se vive no país? Bem, a questão tem que ser vista em três vertentes essenciais quanto a mim. Uma, estritamente de natureza em termos de realização de capital, em termos de formação de ativos. Aqui estamos a falar de questões de financiamento, dinheiro puro e duro, engenharia financeira. Um segundo aspecto que não deixa de ser importante são as próprias percepções de mercado. Se Moçambique avança nesta indústria do gás, não obstante haver uma situação de depressão em termos dos mercados internacionais e dos seus preços, depressão em termos da atual conjuntura da dívida de Moçambique, mas se há luz no fundo do túnel, isto significa que há também uma alteração dos paradigmas dos próprios mercados, das agências de rating, em olhar com outros olhos para a situação de Moçambique. Uma coisa é uma pessoa, mesmo que tenha dinheiro escondido debaixo do colchão, se a fama dele no mercado é que é um grande caloteiro, ninguém lhe quer emprestar dinheiro, mesmo que o homem tenha o dinheiro no colchão. Outra coisa é saber-se que há dinheiro no banco para gastar, aí toda a gente lhe quer emprestar dinheiro. Aliás, situação que
de algum modo, explica também aquilo que aconteceu com determinados empréstimos em 2013. A terceira questão que me parece muito importante é o ultrapassar da situação de violência no país. Ou seja, alcançado um acordo duradouro com a Renamo, um acordo que possamos olhar para a frente em termos de paz e estabilidade. Não só isto melhora a nossa posição em termos do negócio do gás, mas como todo o restabelecer do clima de negócios que é favorável ao investimento externo e a todos os outros índices de conjuntura que neste momento estão deprimidos. Muito bem, vamos então olhar para os temas que elegemos. Começamos pelo primeiro. Uma equipa técnica do Fundo Monetário Internacional, o FMI, já está desde esta última quinta-feira em Maputo para avaliar então o impacto macroeconómico dos empréstimos não declarados, as chamadas dívidas escondidas contraídas pelo governo anterior. Fernando, o que é que podemos antecipar relativamente a este cenário, uma vez que o Fundo Monetário já avisou que esta missão não vem a Maputo, portanto, com o objetivo de decidir o que quer que seja, vem fazer uma avaliação e, portanto, não podemos criar expectativas de que a situação que nós vivemos possa ser reavaliada por esta equipa e decidido já nos próximos dias sobre o que acontecer. Bem, eu diria que, do ponto de vista prático, a chegada do FMI a Moçambique e a Maputo em particular já teve dois episódios particularmente interessantes. O avanço no processo negocial com a Renamo, nomeadamente com o desbloqueamento do item relativo a mediadores internacionais. Acha que, portanto, isto não foi um acaso? Não, ninguém é ingênuo. Vamos mais adiante falar sobre isso. Exato. E um segundo aspecto que este sábado finalmente aconteceu a marcha de protesto em Maputo. Depois de vários... na verdade, portanto, depois... Estes aspectos eu associo-os claramente à estadia do FMI entre nós. Agora, em relação a questões práticas, a estratégia do FMI, estratégia essa concertada também com outros parceiros de cooperação internacional de Moçambique, tem a ver com, esperam do governo de Moçambique mais detalhes e mais propostas em relação ao como ultrapassar a questão da dívida. 2, avançar-se e, claro, obter a aceitação por parte do governo de Moçambique da importância de uma auditoria forense internacional sobre a dívida. E ainda dentro deste aspecto da auditoria forense internacional, serem feitos ou estabelecidos ou acordados os termos de referência desta auditoria forense internacional. Ou seja, não interessa apenas que sejam determinadas todas as transações que foram feitas dentro dos bancos. É também necessário fazer uma avaliação quantitativa dos bens e dos ativos que foram adquiridos. Ou seja, não basta que se apresente uma fatura correspondente a 24 barcos. É preciso que se determine, e se determine com seriedade, se os 24 barcos correspondem a 200 milhões ou se 24 barcos valem apenas 16 milhões de dólares. Portanto, os termos de referência em relação à auditoria também são muito importantes. Mas, para já, toda a estratégia do FMI é, sobretudo, ouvir do governo moçambicano qual é, digamos, a lista de mercearia ou a lista de lavandaria que Moçambique tem a apresentar de como ultrapassar esta situação. Isto não deixa de ser importante, porque se Moçambique não tem muito claro onde quer chegar com esta situação, corre o perigo de estar a reboque desta situação, ou seja, estar a reboque daquilo que serão
eventualmente, as imposições do Fundo Monetário Internacional. E não obstante se reconhecer que a margem de manobra do Governo não é boa, ou seja, não há uma grande margem, há, contudo, situações em que Moçambique pode pode ter a sua iniciativa, sobre a questão da dívida, nomeadamente os aspectos de transparência, os aspectos de responsabilização, que não são questões de só menos importância. Aliás, esta semana, o embaixador português, que não é conhecido por ser uma pessoa particularmente radical, Portugal, digamos, é um dos membros muito moderados no G14, por causa de todo o passado histórico que o próprio embaixador fez questão de realçar numa cerimónia pública que houve esta semana, que tem a ver com o próprio passado colonial. De qualquer forma, esta entrevista é muito clara em relação àquilo que são os objetivos, quer do G14, quer do FMI. E não deixa de ser interessante que os doadores têm estendido as suas próprias visitas à própria Procuradoria-Geral da República, que terá um papel muito importante em toda esta investigação. Fernando, eu queria exatamente tocar nestes aspectos. Esta ofensiva da diplomacia ocidental, dando entrevistas em vários órgãos de comunicação social. Esta semana, o embaixador de Portugal deu uma entrevista ao Savana. Já a alta comissariada britânica tinha dado uma entrevista também. O embaixador dos Estados Unidos também havia dado uma entrevista. O embaixador da União Europeia foi à Procuradoria-Geral da República. Todos eles com o mesmo tom. É necessária uma autoria forense. Ora, a autoria forense pressupõe que o ponto de partida de uma autoria forense é que houve uma ilicitude, houve crimes, fraude. E já vimos este tom de que é necessária uma auditoria forense internacional relativamente a isso. O que pressupõe que já existe um entendimento mais ou menos abrangente de que houve fraude, houve crimes cometidos no âmbito destas operações todas. E o FMI, na entrevista que os membros do FMI, portanto, consideram porta-voz do FMI, nomeadamente da divisão de comunicações do FMI, Jerry Rice, deu em Washington, dizia que a atual missão do FMI em Maputo não significa a retomada imediata da ajuda financeira a Moçambique, em primeiro lugar, e dizia que esta missão vem continuar com o processo de apuramento dos factos ligados aos empréstimos. Portanto, é preciso apurar. E estas vozes que nós ouvimos falarem como eu disse aqui, de uma auditoria forense. A declaração da diretora-geral do FMI de que tinha havido corrupção nisto. Ou seja, e mais uma vez a informação vem de fora. Parece haver toda a gente de fora das instituições a ideia, quase uma convicção de que houve fraude nesta situação. Um pouco contrastando com a ideia que ouvimos aqui, um pouco a miúdo vai-se levantando o assunto, mas ao mesmo tempo se vai falando do interesse nacional à volta disto. Todas as vozes ligadas ao regime, quando se pronunciam, mesmo aquelas que são críticas à forma como se processou, digamos, a contração destas dívidas, depois terminam realçando que era um interesse nacional que estava aqui para ser salvaguardado. Qual é a margem de o governo resistir a esta ideia de uma auditoria forense, aquilo que claramente parecem ser as imposições do FMI como condição para a retomada da ajuda? Bem, em relação à auditoria forense, parece-me que a margem de manobra é muito escassa. Eu diria que é praticamente nula. Ou seja, há este entendimento que sem auditoria forense não é possível determinar-se onde é que foi o dinheiro, da necessidade de seguir onde é que foi o dinheiro e, por esta via, decidir-se e descobrir-se se houve alguém privadamente que se beneficiou desses tais empréstimos
para uso próprio. E aqui há uma convergência de interesses, quer por parte dos parceiros internacionais, quer por parte daquilo que eu identificaria como, não sei se vou dizer Frelimo de valores, ou pela parte não inquinada na Frelimo. Ou seja, começa a haver... um setor mais progressista, diria assim, aparentemente, menos conservador. E um setor que não quer estar de mãos sujas, que está de acordo com a necessidade de Moçambique ter a sua própria defesa, a defesa da soberania, defesa das suas águas territoriais, do seu espaço económico marítimo, mas que ao mesmo tempo não concorda que para esta defesa tínhamos que ter as mãos sujas. E esta grande coligação, parceiros internacionais, Frelimo de mãos limpas, a própria sociedade civil e a nossa sociedade civil também é constituída por muitos e muitos militantes desta Frelimo idealista, do movimento de libertação, de uma sociedade com uma distribuição mais equitativa, menos de capitalismo selvagem. Esta grande coligação, de algum modo, está a ser construída, digamos, do debate e das confrontações que o próprio episódio da dívida tem obrigado. Hoje é possível, quase em terreno aberto, encontrarem-se essas vozes e setores crescentes do partido no poder, que acham que é preciso a demarcação, é preciso a ruptura e é preciso que tudo isto fique claro para que a Frelimo continue a ser este grande partido de referência na sociedade moçambicana. Agora, será possível isto? Será possível isto sem que todos os estilhaços que ocorrerão decorrentes deste apurar de responsabilidades não estilhaçam o próprio partido, não provocam, como alguém me dizia esta semana, não vão provocar a implosão do próprio Partido Frelimo? Isto é uma questão que não é líquida, mas é para aí que se avança. Por exemplo... Ligado a isso, Fernando, desculpa. O Primeiro-Ministro, quando foi ao Parlamento, disse que o Governo deixava este assunto nas mãos das autoridades da Justiça, claramente dizendo que deixa nas mãos da Procuradoria. Os embaixadores ocidentais que eu me referi há pouco, todos eles falam de uma auditoria forense internacional, ou seja, há aqui uma demarcação daquilo que é o território da Administração da Justiça Nacional, há aquilo que é uma auditoria forense internacional, que necessariamente terá de envolver outras instituições da âmbito internacional. Nós já vimos no passado alguma resistência que há envolvimento de autoridades internacionais em assuntos de ordem doméstica, com o argumento de autoestima. Começo pelo assunto dos raptos, por exemplo, houve muita resistência a envolvimento de autoridades internacionais. Qual é a margem de este envolvimento internacional ser aceite numa investigação desta natureza que tem ramificações internacionais, uma vez que os bancos deram dinheiro são de fora, e o dinheiro foi dado de fora e, pelo que se percebe, nunca chegou a entrar aqui? Eu responderia de uma forma muito prática e muito objetiva, Jeremias. É assim, se o atual núcleo duro do regime, e já aqui há um ponto de interrogação, o que é que constitui o núcleo duro do regime? É o presidente Filipe Nyusi e os seus apoiantes mais próximos, ou é uma entourage mais alargada, onde há uma miscelânea de interesses, onde estão os próprios interesses que estiveram por trás da arquitetura da Considerando dívida. a transição política que estamos a viver, necessariamente parece esta segunda hipótese muito mais Tudo bem, mas, por exemplo, vincável. Avancemos para a hipótese 1 ou para a hipótese A. Há todo o interesse, ou haveria todo o interesse, e aí teremos que ver do poder e do músculo de Filipe Nyusi em dizer: avancemos para uma auditoria, como disse, avancemos para uma comissão parlamentar
de inquérito, porque a Comissão Parlamentar de Inquérito não foi uma questão pacífica no seio do partido Frelimo. O presidente Nyusi, ao aceitar, por exemplo, uma auditoria internacional forense, está a pôr, digamos, as cartas em cima da mesa, ou seja, a dizer o seguinte: nós não temos nada contra a transparência e contra a responsabilização. Estamos a deixar a entidades terceiras a responsabilidade de se apurarem os contornos desta dívida. Logo, nós não estamos a influenciar. Não há nada a temer na prática. Exatamente. Não estamos a influenciar esta investigação, estamos apenas a dizer: avancem, nós estamos a favor disto. Isto, numa situação política, digamos, mais cristalina, só funciona a favor do Presidente Nyusi. Agora, esta é uma das suas bandeiras, a questão da transparência. Exatamente. Agora, avancemos, e mais uma vez não somos ingênuos, avancemos para o plano B, e nomeadamente com a componente de que, eventualmente, o Presidente, enquanto Ministro da Defesa no passado, também tem a responsabilidade nesta questão da dívida. E não é questão da responsabilidade de per si. É a responsabilidade política, sobretudo. Não, mais ainda. É responsabilidade em potenciais ilícitos. Se houver responsabilização em potenciais ilícitos, aí há toda uma precaução política que é preciso tomar, ou que estará por detrás. Para não se deixar arrastar pela... Exatamente, ou seja, não se atirar como é que se diz, o balde com o bebê e com a água do banho do bebê, tudo por água abaixo, porque aqui o que pretendemos é que a água suja seja deitada fora, mas o bebê fique limpo no fim do banho. Portanto, isto são questões muito sensíveis, mas há aqui também maneiras do próprio núcleo duro da presidência e do governo, e por isso mesmo que as respostas não podem ser dadas por Malayan, Ministro das Finanças, pelo próprio Primeiro-Ministro, cujo peso político no seio da Frelimo é extremamente limitado. Estas coisas decidem-se a outro nível, têm outro peso em termos de decisão final de como avançar nestas coisas. E aqui voltamos outra vez ao princípio da questão. Tem Moçambique, tem o governo de Moçambique, ou a força política que dá forma ao governo de Moçambique, os poderes de caminhar de braços, de mãos dadas com a comunidade internacional, sem qualquer complexo de perda de autoestima, mas no sentido de dizer: comungamos com a comunidade internacional da necessidade de transparência, da necessidade de boa governação em relação àquilo que é Moçambique, o seu futuro e o seu investimento no desenvolvimento para o futuro de todos os moçambicanos. Muito bem, Fernando, vamos avançar para um segundo tema que já tínhamos aqui aflorado, que é o do diálogo político. Esta semana, sinais muito encorajadores. O Fernando aqui já se tinha referido às coincidências que disse que não eram. O presidente Nyusi está em presidência aberta pela província de Maputo, esteve ao longo desta semana e anunciou então que aceitava algumas das condições que Afonso Dhlakama estava a impor, nomeadamente a questão dos mediadores. Tinha sido uma questão central nas divergências em todo este processo, e no mesmo dia Afonso Dhlakama dava uma entrevista telefónica a dizer então que estava tudo a posto, já havia um entendimento, que é mais ou menos uma convergência do ponto de vista de ideias, muito rara, pelo menos até agora, pelo menos o que assistiu esta semana. E o presidente Nyusi a dizer assim então que aceita as condições colocadas pela RENAM, agora quer ver qual é o pretexto que vai ser colocado, vai ser levantado por Afonso Dhlakama, e ficou-se a conhecer mais ou menos já quais são os pontos da agenda, que são 4, o fim das hostilidades, parece mais ou menos pacífico, o desarmamento, que é uma questão crítica, a governação das 6 províncias, que também é uma questão crítica, a situação dos homens da RENAM na GFADM, também um dos 3 pontos críticos dos 4 que foram colocados em cima da mesa, Fernando. Bem,
uma questão que não contempla estes 4 pontos, que é uma questão de conjuntura e que eu diria que é colocado, ou que foi colocado em paralelo em relação à mediação internacional, tem a ver com a própria pressão militar, e esta situação tem que, de algum modo, conhecer desenvolvimentos entre a quarta-feira passada e amanhã, segunda-feira, que é o dia em que se vai encontrar de novo esta comissão preparatória da cimeira Nussi de Acama. Isto tem a ver com a concentração de tropas na Gorongosa. Ou seja, a concentração de tropas na Gorongosa deu os seguintes efeitos. Um aumentar das ações de violência da Renamo, nomeadamente dos 2 ataques aos comboios da Val, da queima, embora a queima... Estendendo o conflito, sobretudo. A queima dos caminhões do Malawi é algo controversa, não está tão claro quem queimou o quê, mas, na prática, a concentração de tropas na Gorongosa teve estes efeitos, e teve outro efeito mais pernicioso em termos públicos, que foi a interrupção das conversas entre esta comissão mista de 3 homens. Ora, se aparentemente há um acordo para a diminuição de tensão na Gorongosa, o sítio onde presumivelmente se encontra o líder da Renamo, isto propicia que se avance na preparação dos 4 pontos que o Jeremias elencou, logo também propicia que se avance o mais rapidamente possível para o encontro cimeiro entre os dois líderes. Fernando, para todos os efeitos, portanto, estes são avanços significativos, numa altura em que, como já dissemos aqui várias vezes, são muitas frentes com que o governo e todos os moçambicanos se defrontam nesta altura: a crise económico-financeira, a questão da crise da dívida pública, a questão do conflito político-militar, enfraquece toda uma economia. Mas há questões, este otimismo não pode nos tirar de vista a ideia de que os problemas centrais não estão ainda abordados. Portanto, aqui ainda se trata das questões periféricas, digamos, as questões de forma, de agenda e tudo isso. Quando olhamos para os pontos que estão aqui em discussão e antevemos grandes discussões, a questão da governação das 6 províncias, claramente, mais do que nunca, agora é um ponto da agenda que está ali. Já se sabe o que é que a Renamo quer, o que é que o governo, o que é que o Partido Frelimo, sobretudo, está preparado a dar a Afonso de Acama como moeda de troca. A questão do desarmamento, sabendo-se que não haverá desarmamento, pelo histórico que conhecemos da Renamo, sem que estas premissas, sobretudo esta questão da governação das 6 províncias e dos seus homens dentro das Forças Armadas, seja claramente resolvida. Ou seja, diria que o ponto do desarmamento aqui é o último de todos estes que estão. O fim das hostilidades parece mais ou menos pacífico, as 2 partes dão um comando, enquanto conversamos vamos parar, que era na verdade o que era líquido que acontecesse nesses últimos dias. Mas estes 2 pontos, governação das 6 províncias, situação dos homens da Renamo dentro das Forças Armadas de Defesa e Segurança, parecem os pontos centrais para se atacar então o verdadeiro ponto, que é o do desarmamento. Como é que antevê digamos, o desfecho de tratamento destes pontos? Bem, eu começo pelo fim. De facto, o ponto central e o ponto final de um acordo entre o Governo e a Renamo tem a ver com o desarmamento efetivo, da Renamo. E já em 2014, quando se avançou para o acordo de 5 de setembro, a Renamo era muito clara: nem pensar que vamos desarmar enquanto não estiverem criadas as condições que nós achamos que devem ser criadas no interior das Forças Armadas. Portanto, uma coisa está relacionada com outra. Ou seja, toda a discussão em relação às posições no seio das Forças Armadas, e podemos afastar inclusivamente este debate de paridade, não paridade. A questão é: temos que ser sérias. Não podemos mandar dizer que estamos a promover elementos da Renamo quando sabemos que
esses elementos da RENAM são colocados em posições completamente subalternas, que mesmo um civil sabe que a chefia de um serviço de reserva ou de outros serviços subalternos nas Forças Armadas não tem a ver com o processo de tomada de decisões nas próprias Forças Armadas. Depois, o princípio político de que não pode haver toda esta passagem compulsiva à reserva de elementos da RENAM, como aconteceu entre o espaço que mediou o Acordo de Roma e o nosso tempo presente. Ora, se as Forças Armadas de Moçambique cresceram em termos de sofisticação militar, de sofisticação dos seus recursos humanos, a partir do Acordo de Roma, as nossas Forças Armadas ou as nossas Forças de Defesa e Segurança, incluindo a polícia, incluindo os serviços de segurança de Estado, deviam ter crescido em termos de formação e oportunidades de formação para os efetivos de ambos os lados. E nós sabemos, nomeadamente em relação à polícia e em relação à segurança de Estado, que isto pura e simplesmente não existiu mais. A força bélica, o poder de fogo das forças de defesa e segurança de Moçambique não está no Exército, está na polícia. Mas, mesmo estas escaramuças militares a que assistimos, a maior despesa é feita pela polícia e as suas unidades especiais e não o Exército. Portanto, esta tem que ser uma discussão política e tem que haver luz política em relação a isso. A partir do momento em que há uma clarividência sobre estas questões, estarão criadas as condições básicas para a RENAMO aceitar desarmar. Em relação à outra questão importante das 6 províncias. A questão não é das seis províncias, inclusivamente eu posso levantar a questão, são 6 ou são 5? Porque não os números de que eu disponho em relação ao NIASA, eventualmente podem ser contestados. De qualquer forma, é preciso, e também sabemos que existem estas na prática, a 6ª província está a ser metida no pacote para estar. Exatamente. Ou seja, nós metemos 6 para ver se apanhamos 4, por exemplo. É uma tática negocial. O Fernando está aqui a mencionar a questão de oportunidades. Quando fala das Forças Armadas, está a falar de oportunidades iguais, para uma parte e para outra. Quando falamos da governação no geral, metendo as províncias, voltamos a dar exatamente no mesmo, oportunidades iguais. Eu pergunto, existe predisposição suficiente, porque todos nós estamos na ilusão de que o encontro entre o presidente Nyusi e o líder da RENAM, como que por mágica vai resolver o assunto. A experiência de 2014, eu tive aqui a ocasião de discutir com os comentadores que estavam aqui na altura, parece a experiência de um acordo fechado de uma forma precipitada para permitir a RENAM participar nas eleições, face à pressão do tempo que se avizinhava. O diálogo político intensamente começa em agosto, numa altura em que agosto era o início do calendário eleitoral, da campanha eleitoral. As eleições estavam agendadas para 14 ou 15 de outubro e, portanto, havia que, de agosto a outubro, alcançar-se um acordo, permitir a RENAM que participasse nas eleições. E percebe-se que muitas... E que permitisse, Jeremias, que Afonso de Lhakama participasse na campanha eleitoral. Porque havia setores que não apenas do governo, que bem gostariam de ter Afonso de Lhakama confinado à Gorongosa, mesmo durante as eleições. Sim. Estou a colocar aqui os pressupostos que nortearam aquele acordo de 5 de setembro, as suas deficiências derivam desta conjuntura. Desta vez a situação é outra, não há pressão do calendário eleitoral. Haverá a pressão da crise económico-financeira que o país está a viver, da percepção dos investidores fora. Eu coloco, a dimensão destes assuntos que estão em cima da mesa é uma dimensão macro, é uma dimensão, diria, estruturante para a organização política do Estado moçambicano. Portanto, isto não se resolverá num encontro entre duas pessoas que decidam vai ser desta maneira ou daquela maneira. Haverá que mudar muitos dos alicerces da organização do Estado.
haverá essa predisposição ou até um entendimento de que resolver de uma forma profunda e estruturalmente esta crise passará justamente por essas medidas? Eu diria o seguinte, isto tem que ser resolvido em dois momentos distintos. Um momento que me parece de curto, médio prazo, que uma série de medidas estruturantes muito importantes e muito decisivas seja tomada ao nível político, ou seja, a expectativa do encontro da Câmara, nomeadamente princípios políticos em relação às Forças Armadas, em relação à descentralização. Mas isto, como Jeremias está a colocar e corretamente, não resolve o aspecto do longo prazo da perspectiva de um novo país. De um novo país que até agora nunca foi conceptualizado. A própria noção de partido-nação, ou seja, do partido pai da nação que cuida de todos nós. Afinal, pode haver outros partidos, pode haver o próprio triunfar do princípio da alternância democrática, que não tem que ser sempre o mesmo partido que nos governa. Por exemplo, na descentralização, se aceitar o princípio que é possível haver descentralização, que é possível outras forças se ocuparem de governação descentralizada, não obstante haver apenas um chefe de Estado, haver este comando jurídico que pertence ao chefe de Estado e ao Presidente da República, isto é um passo muito importante. Mas isto significa que há um pressuposto político que é acordado entre os dois líderes e que depois é plasmado em termos constitucionais. Ou seja, não podemos olhar para a própria Constituição e para os nossos próprios princípios constituições como as algemas legais daquilo que podemos fazer ou de que não podemos fazer. E, portanto, e claro, é preciso também quebrar-se a barreira da desconfiança, ou seja, no dia em que a Renamo aceitar desarmar, isto é um momento crucial, porque significa que estão a aceitar que a coação armada deixa de existir. Embora existam meios termos para se fazer também esta transição, nomeadamente que a Guarda Armada do Presidente da Renamo seja integrada na polícia, tenham números militares, números de polícia, identificação certa e, claro, que tenha uma formação republicana e não de lealdade partidária. Mas estas são questões de fundo e que não podem ser solucionadas numa cimeira de dois presidentes. Mas o Presidente da República, para uma cimeira desta natureza, tem que ter uma chancela muito clara da força política que o apoia, de que pode avançar neste sentido e, em certa medida, é isto também que o Presidente da Renamo espera, que a pessoa que ele tem à frente está mandatada para discutir determinadas questões que são estruturantes e que, de algum modo, podem alterar a face política deste país. Diria que há as questões de curto prazo e as questões, vamos lá, mais de médio e longo prazo, do ponto de vista de solução. O que é que de curto prazo se pode dar à Renamo? Porque o que a Renamo pode dar, já percebemos, é o desarmamento, é o fim do conflito, é o desarmamento das suas tropas. Penso que é o grande filé mignon que o governo, o Estado moçambicano, os moçambicanos em geral, aspiram. E o que é que se pode dar, não, para que ela ofereça, digamos, aquilo que é a sua grande salvaguarda, sua grande arma de pressão? O que é que se pode dar no imediato, nestes pontos todos que ela exige? Quando ela fala da integração dos seus homens das Forças Armadas de Defesa de Moçambique, o Fernando já mencionava aqui que muitas das ações não estão a ser feitas pelas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, estão a ser feitas pela polícia, digamos assim, Forças de Defesa e Segurança. Nitidamente vai querer garantias
nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, mas também nas Forças de Defesa, nas Forças de Segurança, neste caso a polícia, os serviços secretos, enfim. O que é que e depois, isto na primeira vertente, depois na questão da governação das 6 províncias, o que é que no imediato acha que se pode dar enquanto se estrutura as grandes soluções de fundo, que são soluções que implicam alterações de ordem constitucional, portanto, na organização do Estado, como estava aqui, e nitidamente vai ter que entrar a Assembleia com uma ampla e arrojada proposta de revisão constitucional para albergar, digamos, essas questões estruturais. O que é que Fernando antevê? Bem, pode... em primeiro lugar, eu não participo nas conversações, portanto, não tenho uma bola de cristal para... Através deste olhar de fora. Exato, para saber de todos os detalhes, mas duas ou três questões extremamente importantes. Existe um mapeamento mais ou menos claro da atual situação nas Forças Armadas. Isto significa que ambos os lados do conflito, e vamos lhe chamar conflito, e é um pouco grosseiro dizer conflito, em termos do mapeamento dos efetivos nas Forças Armadas, porque eles não estão em conflito. Isto significa o seguinte, que se houver vontade política para se mexer neste mapeamento, podem-se colocar as pedras onde as duas partes assim o entenderem. Ou seja, assim como o Presidente da República agora nomeou um oficial que vem da RENAM para a direção da Força Aérea, muito mais coisas podem ser feitas nesse sentido. E a RENAM está interessada numa discussão desta natureza. Uma segunda questão em relação à descentralização tem a ver com nomeações que não tenham que ser necessariamente de quadros da RENAM para as 6 províncias ou para as 10 províncias mais uma, porque aqui podemos inclusivamente alterar os dados da questão. Porquê que não há um independente que está à frente da província de Inhambane e tem que ser uma pessoa da Frelimo? Ou seja, baralhar inclusivamente as questões de quem ganhou, onde ganhou, por exemplo, indo ao encontro de um princípio que tem sido norma no próprio aparelho de Estado, que é a nomeação dos administradores para um determinado distrito, que não são administradores necessariamente daquele distrito. São daquela cor política, mas não são naturais daquele distrito. Isto enviaria uma mensagem muito importante, não só desafiaria Afonso de Dhlakama em termos de dizer o senhor que diz que é o defensor da democracia, que quer democracia em Moçambique, que quer que a Frelimo não esteja no controle de tudo, então abra mão do controle da RENAM para 6 províncias e vamos discutir todo o país com a abertura a outras personalidades, a outras vozes, a outras percepções do país, à própria governação. À governação do aparelho do aparelho de Estado, à governação do aparelho local de Estado, às próprias empresas públicas. E isto, mais uma vez, é preciso ter vontade política para que isto seja feito. E deixar-se depois o devido enquadramento constitucional de algumas destas questões, nomeadamente em relação à descentralização, porque não há modelos acabados de descentralização. É preciso profundidade, é preciso pensar-se... é preciso tempo. Claro, precisamos de tempo. E mais, precisamos também de afastar determinados fantasmas, que não se pretende dividir o país, que não se pretende criar um Estado federal e que existe, sem se descentralizando-se, não significa que se está a fraturar o país e que se está a quebrar o princípio de unidade nacional. Fernando, vamos avançar neste assunto que certamente vamos acompanhar. Ligado a este, vamos avançar para o segundo tema. Houve alterações substanciais nas Forças Armadas de Defesa e Segurança. O Presidente da República portanto, exonerou o General Mussa do Comando do Exército, passa para os serviços cívicos.
nomeou e patenteou para Major-General o senhor Messias André Niposso, justamente o tal que vem da RENAM, e passa a ser comandante da Força Aérea. Há um novo comandante da Marinha, o agora contra-almirante Eugênio Dias da Silva Matuca, foi nomeado e patenteado para este setor. Portanto, os três ramos das Forças Armadas de Defesa e Segurança, Marinha, o Exército e a Força Aérea, com novos comandantes. O que é que isto quer dizer no contexto atual? Tal como dizíamos a semana passada, a propósito de outras medidas presidenciais, isto é importante no sentido do selo político que encerram, ou seja, quando se diz que eventualmente o Presidente não está no controle de todas as situações, este tipo de ações mostra, pelo menos do ponto de vista formal, que tem estas capacidades e que exerce, digamos, na sua plenitude formal, a sua capacidade de exonerar e de nomear. Nomeadamente, mexeu nos três ramos das Forças Armadas e também, por exemplo, passou algo despercebido, passou à reserva o antigo comandante da polícia, na mesma semana. Eu não me parece que isto seja também de desprezar. Este é um aspecto... O que é que está a fazer o Presidente? Acha que isto é um aspecto... será uma purificação de fileiras muito subtil? O termo purificação de fileiras está muito estafado. O segundo elemento é interessante, e a Força Aérea e a Marinha diria que não são tão relevantes, é interessante e não pode ser, e é um elemento que tem que ser considerado, que em momento de confrontação militar se mexa no comandante do Exército. Ora, aplicando a máxima do futebol ao Exército, que a equipa ganhadora não se mexe, não deixa de ser, pelo menos, de notar e de referenciar que no meio de confrontações militares o chefe do Exército é mexido. Podemos ver, num passado recente, que o próprio chefe de Estado-Maior, na anterior magistratura do presidente Guebuza, foi o general Macarim, que foi removido da chefia do Estado-Maior-General e substituído pelo atual chefe de Estado-Maior, o general Graça Chong. Portanto, temos um episódio recente deste tipo de alterações. E também conhecemos algumas das causas que estão por detrás. Portanto... Acha que estas mudanças, portanto, particularmente no Comando do Exército, terão muito a ver com o curso do conflito político, do conflito militar no terreno? Penso que podem ter. Ou seja, sem querer ser completamente perentório, porque isto seria ser intelectualmente desonesto, mas não é de todo credível de não afastar essa possibilidade. Não só porque não houve avanços militares substanciais no status quo que existe entre as forças de segurança governamentais e os homens, a Força Armada da RENAM, quer-me parecer que estamos num permanente status quo. Por outro lado, há uma situação embaraçosa, e eu diria embaraçosa para todas as partes em conflito, que são as questões das valas comuns e que podem ser colocadas à porta de qualquer uma das forças em conflito e, portanto, uma mudança no Exército corresponde também a um passar de mensagem para um alterar de paradigma em relação ao próprio confronto militar. Por exemplo, e estou a especular, pode ser que isto manda uma mensagem para o outro lado. Estamos a ter uma atitude diferente em relação ao confronto na Gorongosa. Estamos a ter uma atitude diferente em relação aos esquadrões da morte.
em relação às falas comuns. Portanto, há aqui uma série de elementos de especulação e quando eu digo especulação, não significa especulação pura, significa que são questões que genuinamente têm que ser colocadas em cima da mesa e que podem ter a ver com estas mudanças ou que muitas vezes, do ponto de vista estritamente militar, não têm esta significância, mas que do ponto de vista político pretendem ter esta significância. E em política, muitas vezes, aquilo que parece e portanto, é neste sentido que também temos que interpretar as recentes mudanças que aconteceram nas chefias das Forças Armadas e na própria passagem à reserva do General Calau. Fernando, vamos avançar para outro ponto. Este sábado, ontem, aconteceu a marcha da sociedade civil, tão controversialmente preparada, muitos avanços e recuos, finalmente aconteceu, sem a pompa com que eventualmente os organizadores esperavam. Diria, alguns gatos pingados que se fizeram a marcha, mas ela aconteceu e há muito tempo que não há uma manifestação de quem quer que seja, a sociedade civil em particular, neste país. Quais as grandes ilações que acha que se tira disto? Eu penso que foi uma marcha muito importante e é preciso referenciar, e são incontornáveis, os aspectos que rodearam a preparação desta marcha. Esta foi a terceira tentativa de marcha. Ela foi rodeada de muita intimidação, de muita ameaça e, portanto, as pessoas que se fizeram ao percurso da marcha fizeram-no com medo evidente, ou seja, que fossem molestadas e que fossem violentadas, nomeadamente pela polícia. Ora, nada disso aconteceu. Significa que é possível os moçambicanos, e dentro das premissas que estão estabelecidas pela lei, nomeadamente pela Constituição, manifestarem-se e não têm que ser necessariamente manifestarem-se a favor do governo. Neste caso, houve inclusivamente uma plataforma, um manifesto que foi divulgado previamente, que explicava os motivos da marcha. Passado este momento inicial e passadas as questões de conjuntura, foi também interessante ver nesta marcha que havia, eu não diria, acho que seria um exagero dizer que havia uma simbiose entre a polícia e os manifestantes, mas houve uma grande colaboração entre as forças policiais e os próprios manifestantes, ou seja, a percepção de que para os manifestantes a polícia não estava ali para os reprimir e da polícia que os manifestantes, as pessoas que estavam na rua, não era uma ameaça. Houve claramente tentativas de apoiar os manifestantes por causa do tráfico, por causa de questões de segurança rodoviária. Esta, na verdade, a tarefa da polícia. De as pessoas não serem, por exemplo, atropeladas por veículos. Posto isto, a mensagem cívica é muito importante. E para além do aspecto que referi aqui no início do programa, que também passa uma mensagem importante à comunidade internacional, que é possível manifestar-se em Moçambique e termos pontos de vista que não são aqueles necessariamente alinhados com o governo, esta manifestação da sociedade civil pode providenciar municiamento estratégico ao próprio Presidente da República, ao seu próprio núcleo duro, em relação a dizer: eu também estou a cumprir um mandato nacional, um mandato soberano de outras faixas de opinião da sociedade moçambicana, para que, por exemplo, o assunto da dívida seja discutido, assim como toda a questão da agenda para a paz. Ou seja, a agenda para a paz não se faz apenas de manifestações montadas e manipuladas pelo partido no poder, faz também de outras manifestações genuinamente organizadas que querem ver a questão da paz ser equacionada
com seriedade. E isto é um municiamento estratégico do Presidente da República. E nós sabemos que o Presidente da República se tem preocupado em ouvir outros setores da sociedade que não os seus acólitos lá do partido que lhe dizem as coisas que ele quer ouvir ou que eles acham que o Presidente deve ouvir. Fernando, era exatamente este ponto. O Fernando acaba de apontar aqui um aspecto fundamental. O Presidente tem estado a ouvir vários segmentos. Nós próprios, como jornalistas, já tivemos um encontro com o Presidente em Ilse, em que foi ouvir as nossas opiniões, Exato. anotou, enfim, aquilo que ele achava que era útil daquilo que nós falámos, e ele próprio, no encontro que teve connosco e mais outros profissionais, não foi só connosco, informou que está a ouvir vários segmentos da sociedade. Significa que há aquela preocupação de ouvir o que os outros pensam, independentemente de ele concordar ou não. No seu discurso inaugural tinha deixado esta mensagem que queria que todos os moçambicanos escrutinassem a sua governação, que o fizessem aberta e livremente. Então deixou uma mensagem clara, vamos lá, de encorajamento, diria assim. Quando olhamos para a realidade das instituições no geral, nós estamos a falar da instituição Presidência da República, vemos uma ação contraproducente com este caminho. Ora, quando já vimos as várias tentativas que houve, nota-se um nervosismo tremendo nestas questões de manifestação. Ou seja, uma preocupação burocrática muito grande, a ideia generalizada de que é preciso autorizar as manifestações. O que é que, na tua opinião, explica este nervosismo que há relativamente a isto? Ainda agora, esta manifestação passou por isto, aquela abortada, também vimos situações desta natureza. O que é que, em muitas situações, vemos um atropelo às regras, uma omissão nas normas e tudo, e nesta vemos um rigor religioso relativamente a alguns espaços. O que é que, na tua opinião, explica isto? O Bonga tem uma canção muito interessante que é O Homem do Saco. Aqui às vezes dizemos às crianças, vem aí o Cocoana, portanto vem aí uma coisa que nós não conhecemos, mas que temos que ter medo. Até de ir ao próprio posto médico, agora já não se dá muitas injeções no rabo, mas uma pessoa tinha medo de ir apanhar injeção e depois de apanhar injeção via que não doía assim tanto. Portanto, muito desse medo e muito desse nervosismo decorre de elementos que muitos desconhecem e que muitos têm a tendência, porque desconhecem, acharem que pode ser mau e que pode ser negativo. A manifestação ocorreu, como há 2 anos ocorreu outra manifestação contra o crime. O governo não estava na rua no dia seguinte, as instituições não foram desacreditadas, não foram insultadas, não foram vilipendiadas. E, portanto, estes eventos são extremamente importantes para mostrar que em democracia é normal as manifestações... São uma forma de exercício da cidadania. Exatamente. E, portanto, muito da reação que acontece é por este desconhecimento do que é que vem a seguir. Por exemplo, em relação às manifestações, argumentava-se muito de que estas manifestações eram um pretexto para destruir propriedade. Portanto, que as pessoas, não que os organizadores, mas que uma parte das pessoas que se fariam à manifestação aproveitariam o percurso da manifestação para vandalizar carros, para vandalizar montras de lojas comerciais e, portanto, para lançar o caos. Foi importante fazer o teste, autorizar-se a manifestação com todos os pormenores caricatos pelo meio, se os carimbos eram os carimbos apropriados e das assinaturas apropriadas, para se demonstrar que é possível fazer isso. Agora, no meio destas coisas, há sempre vítimas, há sempre, digamos, os perdedores. Por exemplo, de certeza absoluta que neste momento há muito indivíduo que está a lamber as feridas de o Presidente ter aceito a mediação internacional. Para quem vê na mediação internacional um elemento conducente ao estabelecimento de confiança entre as duas partes, isto é perfeitamente normal que haja, como o próprio Presidente
minimizou, quando digo Presidente, o Presidente da República minimizou a questão. Se a RENAM quer mediação, faça-se a mediação. Mas quantos quilómetros de prosa não foram gastos em defesa, ou seja, em manifestar oposição à mediação internacional, como quebra de soberania, quebra de autoestima. Ora, estas pessoas acabam por ser destroços no meio deste caminho para o entendimento e para o diálogo. E neste momento claramente estão a lamber as feridas, porque pensavam que estavam a defender um princípio sacrossanto que foi desfeito aparentemente em 2 telefonemas entre os dois líderes. Por isso é preciso também sempre ter esta clarividência estratégica em relação àquilo que se pretende atingir, qual é o bem maior que nós pretendemos atingir no fim do dia. Muito bem, Fernando, vamos terminar por aqui. O nosso tempo já esgotou. E aqui, o processo de construção de um Estado democrático é um processo demorado, difícil, com muitos atalhos, com muitos avanços e recuos e com muitas incompreensões, sobretudo de parte a parte. Vamos enquadrar então neste mesmo processo de crescimento. Cerca de 20 anos de democracia é muito pouco. Há Estados, os Estados que muitas vezes quando nos comparamos têm 200 anos de história e muitos deles passaram por estes processos. Muito bem, agradecemos a sua presença, vamos nos despedir, desejando então uma boa semana de trabalho a todos. Voltamos a encontrar então no próximo domingo aqui neste espaço. Boa noite.